Eu nem acredito que esse dia finalmente chegou. 1 ano, 2 meses e 1 dia depois da minha chegada aqui em Portugal, finalmente chegou o dia de fazer o meu reagrupamento familiar. Eu cheguei em Portugal no dia 5 de setembro de 2022, acompanhando o meu marido, que veio com visto de trabalho. Ele veio com o visto D3, mas antes disso ele também havia tirado o visto D2. Toda a nossa trajetória está aqui documentada no canal. E se você é novo por aqui, eu vou deixar o link na descrição para que você possa conferir o vídeo da nossa chegada em Portugal, como foi a nossa procura por arrendamento, até antes mesmo disso, como que meu marido conseguiu emprego e também como foi o processo de visto. Na época que nós viemos, ainda não tinha entrado em vigor a lei que permitia que acompanhantes de pessoas com visto também pudesse tirar o visto ao mesmo tempo. Por conta disso, eu vim como turista na esperança que em até 3 meses eu já conseguiria fazer o meu reagrupamento familiar estando aqui em Portugal. Mas vocês viram que não foi bem isso que aconteceu. O Ale foi no CEF no dia 20 de dezembro de 2022. Já tem até um vídeo aqui no canal também do dia que ele foi levar os documentos dele no CEF. Como ele veio com visto, o visto dele já constava o agendamento para que ele fosse até lá. E desde a data que ele foi ao CEF, que na época era o órgão responsável por fazer esse tipo de documentação, hoje já entrou em vigor a Agência de Imigração e Asilo. Eu sei que a sigla é AIMA, mas vou deixar o nome certinho aqui. Ela entrou em vigor recentemente, substituindo o extinto CEF. Então ele foi até lá. E desde então eu liguei diversas vezes, nem sei contar mais quantas vezes, tentando agendar a minha ida também para fazer o meu reagrupamento familiar. E eu só consegui sucesso nessa minha empreitada no dia 8 de outubro de 2023, conseguindo o agendamento para hoje, que é dia 6 de novembro de 2023. Em outubro, o órgão que ainda estava em vigor era o CEF. Foi extinto no final deste mesmo mês. Quando isso aconteceu, eu fiquei super preocupada, porque já tinham notícias que o CEF acabaria há muito tempo e foi adiado um tempo para essa troca de órgão. E quando eu finalmente consegui meu agendamento, eu fiquei naquela, será que vai acontecer mesmo? Será que eu vou receber algum e-mail, alguma coisa modificando? Será que vai mudar alguma coisa no processo? E bem, não recebi nada, não fui avisada de nada. O e-mail que eu recebi do CEF continua o mesmo, não recebi nenhuma ligação. Então agora à tarde estou indo lá para realizar esse processo. Vou, claro, contar aqui para vocês como foi e quais foram os documentos que eles me pediram. Eu estou levando a seleção de documentos que estava descrita no site, que era do CEF, e que a IMA, nesse site que eu olhei, ela só mudou lá a sigla, mas continuam os mesmos documentos. Mas assim que eu voltar, eu vou contar para vocês certinho o que me foi pedido e qual o valor que eu tive que pagar para conseguir a autorização de residência. Outro dia por aqui, mas eu voltei para contar para vocês como foi. Correu tudo bem e vocês viram aí que a gente foi no CEF de Braga. Fica dentro da loja do cidadão. Tem entrada pelo Palácio do Raio, mas você também consegue entrar pela Avenida da Liberdade e a entrada ali fica ao lado da rampa do Pingo Doce. Como a gente já tinha agendamento, não foi necessário pegar senha. Haviam 3 pessoas atendendo no balcão. Quando elas estavam disponíveis para um próximo atendimento, elas pegavam uma prancheta que tinha o nome das pessoas que estavam agendadas e iam até onde a gente ficava ali sentado para chamar os agendamentos. Outra informação também é sobre a questão do pagamento. Nesse CEF em específico, eles não estavam aceitando pagamento por multibanco, que é o pagamento por cartão, somente em dinheiro. E a taxa foi de € 54,44 €. Quando o Ale fez o dele em Lisboa, ele pôde pagar no cartão. Teve ali uma taxa de, acho que 63 cêntimos de acréscimo, mas eles aceitavam na época multibanco. É bom ficar atento a isso, que alguns locais que vão fazer essa documentação podem aceitar multibanco, mas não são todos. Uma vantagem é que tinha um multibanco lá dentro, então a gente conseguiu levantar o dinheiro. Agora falando das documentações que foram solicitadas.
solicitadas. Eu vi alguns vídeos de pessoas que haviam feito o reagrupamento familiar quando ainda o órgão era denominado de SEF, né, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e o procedimento da AIMA me pareceu ser o mesmo. Eu não sei se vai permanecer dessa forma ou porque a mudança foi muito recente, eles ainda não mudaram o protocolo. E os documentos que foram exigidos para a gente o primeiro deles foi a residência do Alê, que ele já tem aquela autorização de residência, que é o cartãozinho azul, então foi o primeiro documento que ela solicitou. Depois, ela solicitou o meu passaporte, é meu documento de identificação, e também verificou se lá constava o visto de entrada em Portugal, porque uma das exigências é levar um comprovativo de entrada legal no país. Falei errado, gente, não é o visto, é o carimbo. É o carimbo que você ganha lá na hora da imigração. Depois foi solicitado a nossa certidão de casamento. É o comprovativo do vínculo, né, que eu tinha o direito ao reagrupamento. Ela era de inteiro teor, estava apostilada e também dentro do prazo exigido, que era de 6 meses. No site da AIMA, antigo CEF, que eram as mesmas listas do documento, falava que para o CEF de Braga, acho que de Braga em Aveiro, precisava levar também 2 fotos 3x4. Mas eu levei e elas não foram solicitadas, porque eles tiraram a foto lá na hora. Eles têm uma maquininha que pedem para que você fique parado em frente a ela, tiram uma foto e pedem também para que você assine num quadradinho da máquina, que vai também ser a assinatura que vai estar na sua autorização de residência. Além da foto, da assinatura também é coletado as 2 digitais dos indicadores. Outra coisa que pediram também foi o comprovante de residência, que é o comprovante da morada, e nós levamos 2 comprovantes. Um foi o contrato de arrendamento, que no nosso caso está no nome de nós dois, e também temos um atestado de agregado familiar na junta de freguesia, que é um atestado de morada, só que além de constar o nome, por exemplo, do Alexandre e o endereço, tinha também que eu residia junto com ele, então tinha também o meu nome e o meu documento, no caso o passaporte. Nós entregamos os 2 comprovantes para a pessoa que estava nos atendendo e ela só digitalizou o atestado de agregado familiar. Quando o Ale foi ao CEF, ele também levou um atestado de morada e levou o contrato de arrendamento. E na época digitalizaram foi o contrato de arrendamento dele. Então fica aí a minha dica de pecar pelo excesso e levar os 2. Depois foi solicitado o comprovativo de meio de subsistência do Ale, que no caso de reagrupamento familiar você precisa ter um salário mínimo e meio, se é você e o cônjuge. E eu sei que tem uma porcentagem para filhos, que eu também vou deixar aqui, mas esse vídeo vai ser especificamente sobre o meu reagrupamento, que foi no caso de ser cônjuge do Ale. Então ele precisava comprovar no mínimo um salário mínimo e meio. E o comprovante que ele levou foi uma declaração do trabalho dele, que ele era funcionário, não estava mais no período de experiência e o valor que ele recebia. E nesse caso vale também o contrato de trabalho, além dos 3 últimos comprovantes do vencimento. Eu sei que no Brasil a gente fala olerite ou então contra-cheque. Eu também levei uma declaração que eu autorizava a consulta da AIMA do meu registro criminal português. Vou deixar até aqui na tela, eu peguei um modelo que eu achei na internet quando se vai solicitar vistos e eu só alterei ali para onde estava solicitação de visto, falando que era autorização de residência, e o nome do órgão que antes estava CEF, eu coloquei AIMA. Mas a pessoa que estava me atendendo não digitalizou essa declaração de autorização. Acredito que porque lá eles dão uma ficha para você preencher. Você também acha essa ficha na internet, então a gente já imprimiu ela antes e já levou preenchida para adiantar. E tem um campo nessa folha que você já dá a autorização para que eles consultem o seu registro criminal. Mas novamente é aquela coisa, né? Preferível pecar pelo excesso e, no caso, por via das dúvidas, leve as 2. Outro documento que é solicitado é um certificado de registro criminal do seu país de origem, no caso, como sou brasileira, do Brasil, que esse é um certificado de Polícia Federal que você consegue emitir online pelo site do Gov. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o site. É muito simples, você acessa, coloca suas informações e ele já sai na hora. Eu solicitei um dia antes, imprimi e levei esse certificado. Depois desses documentos, ela já tinha checado, mas foi o último que ela digitalizou, que foi o carimbo
que tinha no meu passaporte. Depois dos documentos digitalizados, tirado a foto, tirado as impressões digitais dos indicadores e da assinatura, a pessoa que estava me atendendo imprimiu uma folha com o número do processo, a minha fotinha, a gente pagou a taxa, ela deu também um recibo. O que resta agora é aguardar a autorização de residência chegar, que pode ser aí de 2 semanas até meses. Então é ficar aí nessa ansiedade. E por último, uma coisa que eu gostaria de comentar é que quando nós fomos, tinha uma outra pessoa que foi também com marcação, que ela tinha que vindo com o visto de procura de trabalho. O visto dela já veio com a marcação, mas ela não conseguiu emprego com tempo hábil para a marcação. Os atendentes lá falaram para ele que sem trabalho, como ele veio com visto de procura de trabalho, eles não poderiam dar seguimento com o processo dele para solicitar a residência. Despreocuparam ele no sentido de que todos os vistos são válidos até o final do ano e que ele teria a opção de marcar novamente quando tivesse um emprego para ir lá, enfim, solicitar a residência. Fica a dica que no caso dele era melhor, ao invés dele ter ido, como não poderia dar prosseguimento, ele perdeu a data da marcação. Então era melhor ele ter ligado e reagendado para uma data mais para frente enquanto ele ainda procurava o trabalho, porque agora ele vai ter que passar pelo processo todo de novo da marcação, que a gente não sabe como vai funcionar com esse novo órgão, mas se for seguir os mesmos passos que eram com o CEF, é um baita de um sacrifício. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você conhece alguém que vai passar por esse processo de reagrupamento familiar, já compartilha esse vídeo para a pessoa ficar ciente das documentações e de como é o processo. Se gostou e se esse vídeo te ajudou, não esqueça de deixar um like e considere também inscrever-se no canal para acompanhar os outros vídeos que forem postados por aqui. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!